parto, como Paulo fala, que a volta do Senhor será como dores de parto. As mães aí de plantão sabem que quando chega já na reta final para ter o bebê, as contrações elas são curtas e intensas. E a volta de Jesus, estamos tendo apenas algumas contrações, mas ainda não é aquela contração. Quando tiver aquela contração, em espaços curtos e intensos, aí tudo muda. Tudo muda, tá bom? Irmãos, domingo a gente falou sobre acessos, né, à espiritualidade, portas de acesso à espiritualidade. E hoje a gente vai dar uma continuidade nisso, tá bom? Aí a pergunta que eu já faço de cara aos irmãos é o seguinte: a adoração, ela melhora a sua ocupação? A sua ocupação, ela melhora a sua adoração? E aí, vai pensando um pouquinho sobre isso. A adoração, ela melhora a sua espiritualidade, a sua adoração ao Senhor, ou a sua adoração, ela melhora a sua ocupação, o seu serviço em Deus? Como é que a gente pode entender isso, tá bom? Eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias, lá em Lucas capítulo 10, viu, Rafa? Eu estava aqui, foi no domingo, eu procurei você, eu não vi, mas Deus trouxe um texto que para mim ali foi uma chave para uma outra mensagem, e Deus falou profundamente comigo ali, né? Que estamos trocando os papéis, estamos trocando a ordem das coisas, e isso não tem funcionado. E aí Deus, ele foi muito objetivo, né? Quando a gente fala Deus falou comigo, é a forma, né? A gente ouve alguma coisa, a gente ouve uma palavra e fala assim, e aí, como é que está a sua vida? E aí, o que é que você vai fazer? Você está fazendo isso? Aí você responde, não estou fazendo. E isso você está fazendo como? Não, eu estou fazendo serviço. Isso foi bom para você? Não foi bom. E por que não foi bom? Porque faltou alguma coisa, não foi? Faltou o quê? Faltou adoração. Então, o serviço foi péssimo, porque a adoração não foi praticada. E o seu serviço em Deus vai ser ruim, péssimo. E é isso que a gente vai aprender um pouquinho nessa noite. Lucas capítulo 10, versículos do 38 ao 40. Lueme, essa não é uma descoberta rara, não. Lueme está em uma visão aí de, né, Deus tem colocado no coração de Lueme personagens que não são tão, né, mencionados na Bíblia. Está lá, mas não são assim, né, pregados, não são estudados, e Deus tem usado Lueme. Mas essa passagem aqui é por demais conhecida, viu, Lueme? É uma passagem que todo mundo já leu, já fez reflexões, já fez meditações, né? Deus já falou profundamente a cada um sobre esse texto aqui, e eu espero que esse texto também novamente fale aos corações dos irmãos. Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42, tá bom? Eu estou com duas versões aqui, irmãos. Tem uma versão que é a Bíblia, a Mensagem. Aconselho os irmãos a não usarem essas Bíblias para pregações, viu? Mas ela é ótima para você meditar. Em casa, se você souber usar, né, Luiz? Se você souber usar a ferramenta certa para a coisa certa, vai dar tudo certo. Mas se você usa a ferramenta errada para a situação errada, sim, ótimo, muito bom. Então vai dar tudo certo. Vai ser ou vai ser bom ou vai ser uma decepção. Mas essa Bíblia Mensagem, ela tem uma colocação aqui que depois eu quero passar para os irmãos, que achei interessante, e que isso de alguma forma edifique a vida dos irmãos, né? Traga luz a algum entendimento, alguma revelação, alguma orientação que o Senhor já tem ministrado ao seu coração, que seja a confirmação disso, tá bom? Mas vamos lá, Lucas capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Como hoje é um culto de doutrina,
eu vou ter uma preocupação aqui de estar lendo algumas coisas, para eu não perder, porque são coisas assim que eu achei interessante. Eu quero compartilhar isso com a igreja, compartilhei isso com Gisele. A gente estava batendo um papo sobre isso. Às vezes a gente faz uma EBD em casa, rola do nada. Espera aí, Gisele, vem cá. Ô filho, vem cá. Então rola uma EBD do nada. Não é programado, mas a gente precisa se organizar nisso. Vamos lá. Lucas capítulo 10, versículo do 38. Ora, aconteceu que indo eles entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa, serviço. Vai de cara aí, olha, recebeu, recepcionar, ser hospitaleira, muito bom, excelente. Versículo 39, e ela tinha uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, se também está aqui, é porque alguém também estava assentado aos pés de Jesus, mas é outra história. Assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo disse-lhe: Marta, Marta, tu estás cuidadosa e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Não quero fazer aqui, não quero denegrir a imagem de Marta, pelo contrário, Marta nos ensina muito a como servir o Senhor, até esse coração predisposto a servir ao Senhor, a estar com o coração, disponível a recepcionar o Senhor, a recepcionar a presença do Senhor, a ter, a casa ali aprontada, adornada para receber Jesus. Não quero falar sobre, mas eu quero dizer algo que faltou, falta na minha vida e certamente faltou na vida da irmã ali, e faltou na vida das nossas vidas também como um todo. Marta é apenas uma representação daquilo que nós somos em Deus, ou Maria é uma representação daquilo que também somos no Senhor, ou podemos ser no Senhor, mas fica aí a meditação para os irmãos. Mas o texto diz que Jesus ia para uma casa, mas não era uma qualquer casa, era a casa de amigos. Marta e Maria, irmã de Lázaro, era uma casa que ele visitava muito. Que privilégio de tantas casas, Jesus andar com uma certa frequência nessa casa é algo extremamente, assim, maravilhoso. Só que a Bíblia fala que Marta o recebe. Marta o recebe, e aí, tudo certo. Porque a lógica é essa, você recepcionar, você receber, você oferecer o serviço. Mas diz a palavra que Maria, assentando-se também aos pés de Jesus, aí eu não quero nem cogitar sobre isso, mas diz o texto que ela estava assentada aos pés de Jesus, e ela ali ouvia as palavras de Cristo. Só que Marta, atarefada, excessivamente atarefada, ela estava, com muitos afazeres, e ela se incomoda com aquela ação de Maria, e fala: Senhor, não te importas que eu fique aqui fazendo tudo? Linguagem da Daílson, viu? Daílson de Almeida. Não te importas que eu fique fazendo tudo aqui, e Marta fica aí aos seus pés, só ouvindo o Senhor falar? Chama ela vir aqui comigo para me ajudar, porque eu estou extremamente atarefada. E aí Jesus fala para Marta: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, você está perturbada com muitos serviços. Uma coisa importante, e esta e Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte, diz o texto. Mas o que eu quero dizer nessa noite, para ser rápido e objetivo, a gente precisa, irmãos, esse é o nosso grande desafio. O nosso grande desafio é fazer com que as nossas ocupações, vou falar bem devagar,
as nossas ocupações, elas não se transformem em pré-ocupações. Você está preocupado, você está ocupado com uma certa antecedência, sem a necessidade de estar. O nosso grande desafio, irmãos, a gente cai todos os santos dias nisso. Nós ficamos preocupados o tempo todo. Então, o nosso desafio é fazer com que as nossas ocupações não nos deixem preocupados. E aí a gente precisa lutar, irmãos, e nós pecamos todos os dias nisso. Pecamos, erramos. E aí tem um texto lá em Filipenses 4:6. Eu queria que os irmãos abrissem lá. É um texto também já conhecido. Filipenses 4:6. Se eu não estiver enganado. 4:6. 4:6 e 7. Eu vou pegar esse texto aqui nessa linguagem para os irmãos terem uma ideia que realmente a preocupação é algo que nos preocupa. A preocupação é algo que atrapalha a nossa espiritualidade demais, demais. Atrapalha demais. O texto diz assim: não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Olha a receita do bolo. Oração é uma disciplina espiritual, irmãos. Condicionar a mente à oração não é nada agradável. De início não é agradável. Depois se torna agradável. Ah, mas eu oro, sempre estou me sentindo agradável. Eu quero a receita do bolo. Me passa, porque realmente quem tem isso, meu Deus, você está em um caminho excelente. Mas de início é disciplina. Posso até afirmar, chato, mas é prazeroso, é maravilhoso, é poderoso. Você sabe que você sai ali de uma outra forma, Deus te move de um jeito que Ele consegue, né, só Ele consegue fazer isso. Mas o texto fala: não aflijam, nem se preocupem, em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem os seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, e virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Deus, ele tem esse poder de tirar as nossas preocupações no centro dos nossos desejos tão perturbados. Deus, ele tem esse poder, então por isso se faz necessário, mais do que necessário, a oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, ofereçam as suas orações ao Senhor. Então a gente precisa, irmãos, precisa por demais orar. E certamente foi o que Maria estava fazendo ali, conversando com Deus, aos pés de Jesus, ouvindo de suas palavras, ouvindo realmente o que precisava, o que era necessário naquele momento, ouvir Jesus, ouvir a sua voz. Ela sabia que estava sua irmã lá, atarefada, cheia de coisas para fazer, mas ela, não, peraí, esse agora é o melhor momento, essa é a melhor parte, a parte melhor é agora. Não posso deixar para depois, tem que ser agora. Vou sentar aos pés de Jesus aqui, eu vou ouvir as suas palavras. O texto, lá de Lucas capítulo 10, versículo 39 ao 40, eu vou pedir que os irmãos leiam, tá? Na sua versão, do seu jeito aí, em voz baixa, médio, mas ore e reflita sobre esse texto, versículo 39 e o 40. Vou dar um tempo para os irmãos. Estamos em um culto de doutrina, então observe aí a atitude das duas.
E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. A verdadeira prioridade, também não quero também desprezar a outra parte, irmãos. A verdadeira prioridade na vida é que nós precisamos adorar. Nós precisamos da adoração e da orientação que essa adoração nos oferta para a gente servir melhor ao Senhor. A prioridade inicial é a adoração. E nesta adoração recebermos orientações daquilo que nós estamos oferecendo para Deus. Não adianta, irmãos, não adianta estarmos cheios de ocupações, e não formos orientados por Deus a respeito do serviço que nós estamos oferecendo a Ele. Aquilo que você oferta ao Senhor, aquilo que você oferece ao Senhor como serviço em seu reino, como o serviço no reino dEle, no trabalho, na faculdade, tem sido orientado por Ele? Ou você acha que você é servo de Deus, você dá conta do recado, você tem autonomia para fazer o que você precisa fazer no reino e também no seu trabalho, na faculdade, sem a orientação que provém, que é oriunda da adoração? Da onde é que a gente recebe a orientação? É por meio da adoração. É de lá que vem a orientação de como você deve executar melhor o serviço. Então, não adianta se ocupar de tantos serviços, de tantos afazeres, se você não tem gastado um tempo em adoração, para que o Senhor te dê orientação sobre aquele serviço. Então, nós precisamos fazer isso para Deus. Outra coisa, versículos 39, 40 a 41. Tentar adiantar já um pouquinho. Versículo, vou parar também, os irmãos vão ler um pouquinho também, aí, no seu a sós, no seu cantinho com Deus. Versículo 40, 41. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás cuidadosa e perturbada com muitas coisas. A nossa ocupação, ela não deve externar a nossa capacidade. Ela deve revelar a identidade que temos. A nossa ocupação, ela não deve revelar o quanto eu sou capaz. Ela deve revelar aquilo que eu sou em Deus. Quando a gente lê Jeremias capítulo 18, ali na Babilônia, existiam casas do oleiro. Mas dentre tantas casas do oleiro, Deus, ele se interessou por uma casa. Por que será? Porque os oleiros sabiam fazer o trabalho bem feito, mas esse fazia de uma forma diferente. E isso chamou a atenção do Pai. A ocupação que você exerce, ela revela aquilo que você é em Deus, aquilo que Deus tem te formado como um servo dele, tem revelado aquilo que você transparece, aquilo que você reflete, o seu trabalho, a sua ocupação, tem sido assim, ou é só para você mostrar suas habilidades?
eu sei, eu posso, olha como eu sei fazer, olha como eu sei mexer, olha como eu sei, mas isso tem sido usado para isso ou para revelar o que você tem sido em Deus. Então, a nossa ocupação, ela deve externar não a nossa habilidade, mas sim o que nós somos, o que nós estamos nos tornando nele. Bom, e aí o texto fala que Marta, ela estava ocupada em muitos serviços, mas quanto mais Marta se ocupava, pior ela ficava. Se Marta chegasse ali e fizesse tudo e ela ficasse tranquila, não, peraí, momento bom, também quero compartilhar disso aí com você, Maria. Peraí, deixa um pouquinho para mim. Não. Quanto mais ela se atarefava, quanto mais ela tinha serviço, pior ela ficava. Isso aqui é um incentivo para a gente não servir, pelo contrário, a gente precisa fazer, a gente precisa servir, a gente precisa fazer a obra. O problema é que a gente está invertendo. Nós estamos querendo nos ocupar e estamos deixando de adorar. Olha que, culturalmente, a gente fala assim, nós fomos criados para servir e adorar o Senhor. Não é o contrário, não. Nós fomos criados para servir e adorar o Senhor. Opa! Para adorar e servir ao Senhor. Isso é bobagem? Não, mas isso, sabe, involuntariamente fica na nossa mente e, de alguma forma, isso vai externar algumas ações que não está ajustada. A gente precisa ajustar isso. Adorar, servir, sim, mas a gente precisa entender que nós fomos criados para adorar e servir o Senhor. E no dia quando o Rafa estava aqui, Deus falou, os seus problemas, as suas dificuldades são oriundas disso aí. Você trocou o serviço e deixou a adoração. Se você voltar a adorar, seu serviço será com qualidade. Então, se a gente não ajusta isso, e glória a Deus, irmãos, que é esses que estão aí já voando, estão aí já decolando na sua caminhada com Deus, está tendo a oportunidade de ouvir isso. E eu não sei, por cegueira minha, carnalidade minha, não ouvi, não me fiz ouvir a respeito disso. E os irmãos estão tendo essa oportunidade da parte de Deus, não porque por mim, mas poderia ser com qualquer outra pessoa, de chegar, olha, ajusta isso aí, ó, você está indo bem, você está decolando, mas, ó, coloque primeiro a adoração, depois o sirva. Talvez a gente já tenha ouvido isso, mas a nossa humanidade, a nossa carnalidade não permite admitir certas coisas. E glória a Deus por isso, que os irmãos estão tendo essa oportunidade. Versículo 42. Os irmãos podem ler esse texto, acho que essa parte aí está um pouquinho, acho que está mais padrão. Todos podem ler agora em alto e bom som, versículo 42. Mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nessa versão aqui, achei interessante, versículo 41 e 42, ele faz um compacto dos dois versículos, e ele respondeu, minha querida Marta, você está fazendo tempestade com água, está se preocupando à toa, só uma coisa importa, e Maria a escolheu, é o prato principal, não vou tirar isso dela. Achei interessante isso, irmãos. Existia ali, algo estava sendo ofertado para o Senhor, provavelmente uma refeição, ele estava vindo de um itinerário, ele precisava se alimentar, mas ele teve e Maria teve essa percepção, essa sensibilidade de falar, não, o prato principal aqui, para
eu degustar é a presença dele. Eu vou tentar aproveitar o máximo dessa presença aqui. E isso era o prato principal. E Marta estava perdendo a parte principal daquele momento ali, que era a presença de Jesus, por conta das ocupações. Está errado? Não. A Bíblia fala que ela estava excessivamente ocupada. Os excessos. A ocupação ela é importante, mas os excessos, tudo em excesso, como a gente já ouviu falar por muitos, estraga. E isso certamente estraga a nossa comunhão com o Pai, a nossa comunhão com Deus. Às vezes pensamos, irmãos, que o muito fazer nos levará para perto de Deus. Mas, na verdade, estar perto de Deus, vamos receber a orientação de como fazer. Então, a adoração, ela melhora a minha ocupação, mas a minha ocupação, ela estraga a presença de Deus em mim. Então, a gente precisa entender que a ocupação, ela vai estragar essa ocupação excessiva, essa ocupação desordenada, essa ocupação que não tem nem começo, nem meio, nem fim, ela vai estragar a presença de Deus em você. Mas estar perto de Cristo vai melhorar muito a sua ocupação em Deus. Ela vai melhorar por demais. Então, glória a Deus, irmãos. Que eu não sei se eu queria, talvez eu ouvi, não me fiz ouvir, e a minha humanidade, a minha carnalidade, mas que bom, esses que estão agora caminhando, minha vida espiritual tem sido uma bênção. Olha, pegue isso aí, ajuste isso aí, e você vai alçar voos maiores em Deus. Creia nisso. Ocupação, essa ocupação que eu estou falando, a ocupação de Marta, ela vai estragar a presença de Deus em você. Mas a presença de Deus, ela vai melhorar por demais a sua ocupação em Deus. Estar fazendo muita coisa como Marta estava, não quer dizer que você vai estar perto de Deus. Não quer dizer nada. Ou pode dizer tudo. Depende. Tá bom? E para encerrar, já são 9 horas. Eu quero só finalizar. Versículo 40, a parte B. A parte B, Marta fala para Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. Quando estamos excessivamente ocupados, o nosso coração ele fica já amargurado. Depois de um coração amargurado, ele fica um coração murmurante. Depois de um coração murmurante, ele já começa a questionar a ação de Deus. Porque ele muito faz e parece que o Senhor não está fazendo nada. Já observou isso? A pessoa está em um estágio de fazer tanta coisa, ele se acha que ele está fazendo tudo, que ele está abraçando o mundo, que ele está conseguindo fazer tudo, e quando ele olha para Deus, ele vê um Deus aparentemente inerte, porque ele baseia a vida de Deus com base naquilo que ele faz, e ele já começa a dar pitaco, ele já começa a dar palpites de como é que Deus deve fazer. Senhor, não te importas que eu fique aqui fazendo tudo e a minha irmã não fica fazendo nada? É mais ou menos isso aí. Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. A Torre de Babel, eu queria falar um pouquinho sobre a Torre de Babel, porque a Torre de Babel é a exemplificação máxima daquilo que começa no homem e termina no homem. A Torre de Babel está mostrando que tudo aquilo que começa no homem não vai terminar em Deus. Mas tudo aquilo que começa em Deus, volta para Deus, termina em Deus.
E foi isso que Maria fez. É um princípio, irmãos. Tá bom? Deus tem me dado algumas coisas assim que eu achei interessante e tem melhorado. Eu espero que isso nos conserve, me conserve, e que Deus realmente aplique essa palavra nos nossos corações, tá bom?